Tá tudo calmo na igreja, não tem confusão, não tem problema sério, não tem discussão. Os irmãos estão vivendo em união, está todo mundo alegre na congregação. Mas quando o pastor nota alguma coisa, e então usa o cajado que está na sua mão. É aí que a coisa pega, porque quando o pastor bate, meu irmão, o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Eles te acham intocável porque tem o disco grandão, mas aqui nessa igreja o pastor não passa a mão, porque quando o crente erra, o pastor desce o cajado, e aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Na igreja ele é o tal, sua família é santa, não se pode nem falar porque o bode se levanta querendo a sua carta e sai berrando que aqui não vai ficar. O pastor é inteligente, não está se preocupando, ele sabe muito bem que quem é bode sai berrando. É um grande conhecedor, desceu o cajado e o bode se manifestou. E o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. 9h58. A partir de agora, estaremos transmitindo uma pregação da Palavra de Deus. Todos os dias, às 10 horas da manhã, você ouve aqui mensagem que edifica a sua vida, do coração de Deus para o seu coração. As portas estão abertas, vou buscar o meu povo. Para perto de mim, onde a alegria não tem fim. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, servos de Deus, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, servos de Deus, estaremos neste momento, meus irmãos, nessa humilde live, aplicando um pequeno ensinamento, amém? Humilde ensinamento este, glória a Deus, que trataremos a questão das bebidas alcoólicas, amém? Já para não perdermos tempo, pegue a sua Bíblia, glória a Jesus, vamos meditar a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, de verso 29, amém? Mateus 22, 29. Graças a Deus, vamos fazer o uso da palavra do Senhor. Deus os abençoe desde já, os irmãos que já adentraram na live, os que estão adentrando agora e também os que irão ouvir depois, né? Que Deus abençoe as vossas vidas de uma forma especial. Mateus capítulo 22, verso 29. Graças a Deus, pegue a tua Bíblia, vamos meditar a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus, glória a Jesus, maravilha, Espírito Santo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais
não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos repetir uma vez mais? Coisa linda, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Graças a Ti, Senhor, por esta palavra tremenda, maravilhosa que o Senhor nos dá nesta hora, para que possamos meditar. Senhor, sabemos que nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Então fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir da Tua voz, precisamos nos alimentar da palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, quebrantar os corações de pedra, que o Senhor possa fazer maravilhas, meu Pai, através dessa humilde exposição da palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, então aumenta, Senhor, a fé do irmão, da irmã, para que possam cada vez mais se firmar na sua palavra, na sua doutrina, Senhor, a fim de alcançar vitória, o céu, a vida eterna. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos e irmãs, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor concede para nós, de meditarmos um pouco, meus irmãos, a questão da palavra do Senhor. Veja, irmãos, que nós usamos um verso de início, tratando já desde a época de Jesus, muitas pessoas que erravam, pecavam contra Deus. E isso nós vimos aqui no próprio versículo que lemos, porque eles não conheciam as Escrituras. A Bíblia revela, meus irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. Então, eis aí a importância de todos os crentes meditarem a Bíblia. Está vendo, meu irmão, minha irmã, a importância de nós termos conhecimento, a questão da palavra? Mas por que isso, irmão? Por que isso, minha irmã? Para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus que está no céu. Davi, ele assim diz em um dos salmos, meus irmãos, que ele guardaria a palavra do Senhor na tábua do seu coração, para não pecar contra Deus. Então, olha a importância que é conhecer ao Senhor e prosseguirmos nesta jornada de fé, conhecendo a Deus e a sua vontade. Romanos capítulo 12, verso 2 bem fala, meus irmãos, que a nossa mente deve ser renovada, transformada pela palavra do Senhor, para que venhamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda quando tratamos desse quesito de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, muitas vezes, meus irmãos, o povo não só peca, porque muitas vezes falta o conhecimento. Há muitas situações de pessoas que conhecem a verdade como ela é, mas não praticam aquilo que a Bíblia manda, porque muitas vezes almejam inclinar-se para as coisas que agradam a sua carne. Olha o que diz aqui Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Mas o mesmo verso diz, observe, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, quantos tantos hoje, meus irmãos, estão rejeitando a palavra de Deus? Estão negligenciando a doutrina do Senhor. Sabe por que isso, meu irmão? Porque os dias que vivemos hoje são dias de apostasia. Então, todo este ocorrido que nós vemos ao nosso redor, ao nosso derredor, é cumprimento das profecias. Profecias estas que declaram a questão da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, à medida que os dias vão se passando sobre a face da terra, coisas absurdas estaremos vendo, ouvindo muitas vezes aí, muitas vezes não no mundão, meu irmão, mas antes propriamente dentro da igreja, tá? Aqueles aos quais se dizem é a igreja do Senhor. A apostasia, as aberrações, as heresias de perdição, as doutrinas de demônios que hão de pregar ou estarem pregando aí, nesses dias chamados, dias difíceis e trabalhosos. Mas podemos ver, meus irmãos, que muitos hoje, parece que para muitos não é mais pecado, né? Parece que mais nada hoje é pecado, tudo pode. Tudo pode, mas nada é pecado. Mas o que a Bíblia vai dizer a questão disso aí, meus irmãos? A Epístola 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Paulo lhe está dizendo, meu irmão, minha irmã, também ouvinte da palavra de Deus. Paulo lhe está dizendo que assim, vamos resumir. Olha, se vocês quiserem fazer isso, vocês façam. Vocês têm a liberdade de fazer o que vocês quiserem. Vocês têm a liberdade de vocês praticarem o que vocês quiserem. Mas o texto está dizendo também que nem todas as coisas são lícitas, ou seja, que nem todas as coisas que o homem, a mulher vai fazer ou vai praticar, nem todas essas coisas têm aprovação por Deus. Mas quando adentramos a questão da cachaça, o que é que a Bíblia vai dizer? O que é que o Evangelho vai nos ensinar? O que é que Deus assim o fala? A questão aí, né, dessa ação aí de muitos tomarem cachaça, de muitos se tomar ali a pinga, tomar o gorozinho, né? Porque muitos pastores hoje, meus irmãos, estão afirmando categoricamente que tomar bebida alcoólica não é pecado. Vamos ver aí no meio gospel que é normal hoje. O pastorzinho ali tomar cervejinha. Quantos que sobem no altar ali cheio de goró, né? Tomados ali pela cachaça. Quantos ali estão, depois do culto, das pregações, vão para os bares tomar um goró, tomar uma pinga, né? Porque muitos hoje estão dizendo que não é pecado. Nós vemos Jesus dizendo que o povo perece porque falta conhecimento. Mas tem muitos, meus irmãos, que é porque desejam viver na lambança do pecado mesmo. Nunca se converteram. Porque a tese de muitos hoje é: não, meu irmão, estamos vivendo no tempo da graça. Ou seja, meus irmãos, o povo está usando da liberdade que recebeu no Senhor, transformando-a em libertinagem, para viver segundo o percurso deste mundo. A Bíblia revela a nós, meus irmãos e irmãs, que todos quantos amam as coisas deste mundo, aleluia, o amor de Deus não está nele. Porque os que amam a este mundo são adúlteros, são rebeldes, são filhos da perdição. Se não tomarem uma posição, vão perecer. É isso que eu estou falando mesmo, meu irmão. Mesmo que ali seja ingerido pequenas quantidades de álcool, como muitos aí o pregam, você pode trazer sobre a tua vida perdição. A Bíblia declara, irmão e irmã, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Salvador Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 9. Olha o que diz a Bíblia. Pegue a tua Bíblia. Gálatas 5, 9 diz: um pouco de fermento leveda toda massa. Qual é a visão de muitos pastores hoje, irmãos? Não, irmão, se você apenas beber um pouquinho aqui de forma moderada, social ali, não é pecado. É a visão de muitos aí. Mas podemos ver aqui na palavra Gálatas 5,9 que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de pecado, irmão, traz desgraça sobre a tua vida. Traz maldição sobre a tua vida. Um pouquinho de cachaça aqui e ali, meu irmão, traz maldição sobre a tua vida. Então não se deixe levar, meu irmão, minha irmã, pela lábia deste povo, desses muitos que se dizem pastores, mas que infelizmente são cegos que andam outros cegos. Eu posso entender, meus irmãos, que muitos ali acabam fazendo uma coisa e outra, é porque na verdade, além de não conhecer mesmo a palavra, já veio se converter ali, na verdade, supostamente aceitar Jesus ali naquele meio, e foi doutrinado ali daquela forma. Então tem muitos que se dizem pastor aí, mas de pastor não tem nada, porque não estão apacentando as ovelhas do Senhor. Jesus, quando deu ordem a Pedro para apacentar as tuas ovelhas, glória a Jesus, é porque ele tem grande zelo, o Senhor Jesus tem grande zelo por tuas ovelhas. E olha quão duro juízo vai receber esses tais que apenas almejam a lã e a gordura das ovelhas. São falsos mestres, são falsos pastores que, além de fazer o errado, querem incentivar os irmãos, as irmãs a ir para o mesmo buraco que vão. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que deseja um episcopado, ser pastor ou ser ali um responsável, alguma coisa, excelente coisa deseja, é louvável diante de Deus,
Quando Deus olha para a terra ali, vê o seu servo, né, o irmão ali, desejoso, né, na humildade se levantado como pastor, para que ali obedeça a doutrina, viva a verdade do Senhor. Deus se agrada, irmão. Deus se agrada. Mas me chama a atenção, muita atenção, que diz Tiago, capítulo 3, verso 1. Tiago diz: muitos de vós não sejais mestres. Irmãos, eu fui pesquisar um pouco a questão desse ato, o efeito de ser mestre. O que é mestre? É alguém que está à frente de um trabalho, um líder, vamos assim dizer, um pastor, né? E qual é a ferramenta do líder, irmão? Do sacerdote ali, do pastor? É o uso da palavra. Jesus quem disse: por tuas palavras poderá ser justificado, por tuas palavras poderá ser também condenado. Então veja quais são as pregações desses falsos mestres de hoje. Não, meu irmão, se tu beber só um pouquinho aqui, não tem nada demais. Deus não vai condenar a tua alma por isso, não. E o que podemos observar, meus irmãos, nos dias de hoje, que em todas as coisas está sendo atrelado esse termo chamado gospel. Amém? Então desejo colocar o título dessa mensagem aqui, a cachaçinha gospel, né? Tudo hoje eles colocam gospel no meio. Irmãos, eu vou fazer uma observação aqui, amém? Pode fugir um pouquinho do conteúdo a qual estamos tratando, mas tem lógica em alguns quesitos no que vou atrelar a este estudo. Quando nós voltamos à área da TI, amém? Da informática ali, vamos ver que hoje está uma demanda alta tratando de computadores na linhagem gamer, amém? Então podemos ver, dê um Google aí, dê uma pesquisada para você ver, irmão, que quando se trata de computador gamer, é salgado os valores, irmão. E aí tem muitos malas aí na internet que muitas vezes montam uma carcaça por fora, aparentando ali ser um computadorzão, mas a configuração do mesmo presta. Mas o que me chama a atenção nesse conteúdo que eu estou tratando de computadores é que tudo que envolve gamer no meio, os preços é o oi da cara. Né? O preço é lá na China, são preços absurdos, irmãos. Tem computadores que custam o valor de um carro, 20 mil, 80 mil. Tem computador aí, se você for dar um Google aí, até de 90 mil reais. Amém? Muitas vezes pela configuração que apresenta e muitas vezes pelo termo gamer que tem, que colocam. Quantos computadores aí, me perdoe dizer o termo, olhando na internet, ali não tem nada de gamer, e o pessoal bota lá computador gamer. Quando eu vou ver as configurações, não tem nada de gamer. Mas os preços lá na China. Então, o que desejo atrelar a esse contexto a qual fiz agora é a questão aí desse termo gospel. Tudo hoje que muitas vezes a Bíblia condena como sendo pecado, irmãos, eles desejam colocar esse gospel no meio para poder ter uma relevância, uma aceitação. Aceitação por quem? Pelos fiéis de Deus? Não, pelos bifudos, pelos carnudos. Veja as congregações de doutrina que nós temos, que nós vemos, são poucas. Sabe por que as pessoas não ficam lá? Porque os que são levantados por Deus, as pessoas se fazem como tendo comichões dos ouvidos para não ouvir a verdade. Se fazem como tendo escamas dos olhos para não ver a realidade da verdade como ela é. A Bíblia diz que são estes que levantam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Agora vai lá na igreja do Pinguço, na igreja dos Beberrão. Está lotado, irmão, porque o povo está lá, porque está sendo pregado aquilo que agrada os desejos da carne. Romanos capítulo 8, vamos ver do 1 a seguir, a questão da inclinação da carne e a inclinação do espírito, irmão. Todos quantos são guiados ou inclinados para as coisas do espírito, inclinam-se para a vida. O que é andar no espírito? Fugir da aparência do mal, mortificar a carne. Você sabia, irmão, que a embriaguez é obra da carne? Vai ser condenada? Ah, não, irmão. Mas meu pastor fala que devemos beber com moderação. Beber só um pouquinho ali não faz mal. Essa é a visão de muitos. Irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro. Tudo bem, você diz beber um pouquinho aqui, não me embriagou, mas amanhã vem mais um pouquinho, amanhã depois vem outro pouquinho. E a tendência disso aí é você ser um viciado.
Por mais que você beba um pouquinho ali, irmão, não embriagou não, mas pela palavra isso é, aleluia, condenável. Isso não é aceito. Olha como muitos fazem malabarismo com a Bíblia para poder apoiar o pecado. Não, meu irmão, você bebendo apenas um pouquinho ali, né, a cachaçinha gospel, não tem nada, irmão. Não tem nada não. É só um pouquinho, que não pode embriagar. Irmãos, a Bíblia fala muitas vezes de sermos moderados, mas devemos ter um cuidado com uma forma que muitos aplicam nesse termo moderado. Porque, vamos lá, veja só. Muitos dizem assim hoje. Não, irmão, você usar um batonzão na boca aí roxo é chamativo demais, né? Você não pode usar não, é pecado. Isso é, né, exagero, irmão. Agora você botar um batonzinho ali, rosinha bem fraquinho, irmão. Não tem nada não, isso aí é ser moderado. Tá queimado, irmão. Então muitas pessoas estão pegando do que é pecado para tentar levar uma distorção nesse meio aí, usando o termo exagerado ou moderado, e está incentivando o povo a pecar do mesmo jeito. Pecadinho, pecadão, a mesma coisa é diante de Deus, e o salário do pecado é a morte. Não, meu irmão, essa argola na sua orelha está grande demais, é uma argola até maior do que a sua cabeça. Não, é exagero, minha irmã. Coloca um brinquinho ali, pequenininho, não é pecado não, porque está sendo moderado. Você está vendo a falácia desses homens de hoje? Vão ser condenados pelas heresias que estão se pregando, vão ser condenados pela falsa doutrina que estão se pregando, vão ser condenados porque está incentivando o povo a tomar essa maldita cachaça gospel. Irmãos, a heresia está demais, irmão. Olha quantos muitos têm a audácia de dizer que Jesus tomou cachaça. Meu Jesus de Nazaré, tem misericórdia. O próprio Deus condena o uso da cachaça. Tu acha que Deus ia dar permissão? Ou Jesus iria tomar cachaça, meu irmão? Tu não acha que seria uma contradição, não, filho de Deus? Tu não acha, não, meu irmão, que seria uma certa contradição? Aleluia! Pelo amor de Jesus, irmão, leia a Bíblia, ore, busque a Deus. Tá aí esses muitos pregando heresias aí, os bifudos lá batendo palma, porque concorda, tá cego. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Aleluia, dos incrédulos, dos que não aceitam a doutrina, dos que não aceitam a verdade, se dizem libertos, mas na verdade são escravos da cachaça. São escravos do álcool, são escravos do inimigo. Deus não está na vida desse povo não, irmão. Você acha que Jesus vai incentivar você a beber cachaça? Nunca, irmão. Tudo bem, o povo no mundo está no mundo, viva a sua vida do jeito que você quer, faça o que você quiser, mas não vai herdar o céu. Isso está bem claro na palavra, tudo você pode, mas nem todas as coisas é vontade de Deus. É vontade de Deus tu beber cachaça? Jamais. Porque a cachaça em si, amém, é algo que não agrada a Deus. Por que muitos hoje chegam a dizer que Jesus tomou cachaça? Porque em algumas passagens da Bíblia vai dizer que está lá vinho. Irmãos, vamos parar para observar uma coisa. Nós devemos ler o texto pelo contexto para nós termos ali o significado daquela palavra. Porque assim, irmãos, quando nós pegamos esse termo vinho, quando nós encontramos em nossa Bíblia em português, nós vamos ver que é uma palavra genérica, irmão. Quando eu falo genérica, o que é que eu estou me tratando? O que é que eu estou me referindo? Que ela tanto pode se referir à bebida, à cachaça, como sendo vinho fermentado, ou ela pode se referir ao suco puro da uva, aquele que é espremido na hora, ou aquele suco ali que tem algum conservante que impede a fermentação, deixando ali alcoólico. Então, a palavra vinho é uma palavra genérica, pode tanto significar uma coisa quanto outra. Amém? E assim vamos entender pelo contexto que está sendo usado ali, aquele verso, aquele termo vinho. Aí vamos ter a ciência, se é cachaça ou não é. Amém? Olha, irmãos, quando nós tratamos a questão do suco da uva, que é o vinho não fermentado, o vinho não alcoólico, amém? Estamos tratando do suco puro da uva.
ou seja, ou até mesmo como mosto preservado. E este é abençoado por Deus e não traz embriaguez. Não traz embriaguez. E este suco da uva, ele pode ser bebido pelo cristão. Isso é verdade porque nós temos o costume, o bom costume, né, dentro da palavra, da doutrina do Senhor, de fazermos a Santa Ceia tomando o suco puro da uva. Amém? O suco 100% natural da uva. Mas pode-se ver que a distorção é tão grande no meio de muitos aí, que eles fazem até ceia, Santa Ceia com cachaça, irmão. Com cachaça. Olha o que diz Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o suco da uva, o vinho não fermentado ou o mosto preservado, é abençoado por Deus. Isaías 65,8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva. Dizem, não desperdice, porque há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Então, o mosto num cacho de uva, o texto está dizendo para não ser desperdiçado, porque naquele cacho de uva ali, naquele mosto, amém? Seria achado a bênção do Senhor. Veja o que diz aqui Gênesis 40:11. E o copo de Faraó estava nas minhas mãos, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Esse texto aqui, irmãos, está tratando de José. Amém? José ali foi preso de forma injusta, teve 2 homens ali, cada quem teve uma visão. Sabemos ali que um servia a Faraó, né? Que assim, conforme na verdade José veio passar a revelação, o discernimento da visão, veio um ali, né, servia a Faraó, e o outro veio ser decapitado, degolado. Depois os irmãos meditem em Gênesis 40:1 a seguir, que os irmãos vão entender mais a questão, né, desse histórico aí, dessa história. Então veja que esse versículo aqui, nessa visão, está tratando de alguém como que espremendo a uva no copo de Faraó. O que é isso? É o suco puro da uva. É o suco ali espremido na hora. Então este suco aí pode ser tomado sim pelos crentes. Isaías capítulo 16, verso 10. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta nem há júbilo algum. Já não pisarão as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Quando se fala pisar as uvas nos lagares, aqui é o ato de espremedura, irmãos, para poder extrair o suco puro da uva. Amém? Então vamos observar bem. A palavra uvas, ela vem de um termo hebraico chamado Yarim, que quase todas as vezes é traduzido como vinho. Amém? Muitas vezes a palavra uva, amém? Quando assim, um exemplo, Isaías 16 diz, olha, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas. Esse termo uvas aqui vem do hebraico Yarim, que é traduzido como vinho em quase todas as questões de, né, texto. Mas é conforme disse, é o texto, pelo contexto, vamos entender qual é o significado ali. Glória a Jesus, se é vinho alcoólico ou não. Irmãos, tem algumas pessoas que elas dizem que o álcool é benéfico para a saúde, né? Na Bahia mesmo, lá para os interiores lá, o pessoal mais velho tem o costume de pegar a pinga pura, né? A pinga ali 51, ou cana da roça, ou outras lá, né? E aí vai lá e bota umas raízes de quebra-facão no meio ali e vai tomar como remédio. Muitas pessoas fazem isso, mas eu não aconselho não, irmão, porque está envolvendo a questão da cachaça. Amém? Muitas pessoas chegam a dizer que o álcool tem algo benéfico para a saúde, quando levado à questão das uvas, mas observando bem uma pesquisa de alguns estudiosos, né, que tem um estudo ali sadio, olha o que eles dizem. Segundo alguns estudos, a casca de uva e as sementes contêm vamos dizer assim, uma substância chamada flavonoide. O que é essa substância? Para que serve? É uma substância benéfica para a saúde do nosso organismo.
que elimina o mau colesterol, e essa substância se encontra em quantidades superiores, mais de 20% no copo de suco puro do que no copo de vinho fermentado. Então, o suco puro da uva tem mais substância no que diz flavonoide, que é algo benéfico para a saúde, que elimina o mau colesterol. Também tem mais substâncias ali no suco da uva puro do que aquele que está fermentado. Tudo bem aquele que está fermentado, mas as substâncias ali benéficas para o organismo é bem pouco. Porque a alta índice ali de álcool no vinho fermentado é trazer sobre a vida da pessoa vício, e isso é maldição. Conforme disse, muitas pessoas colocam ali cachaça para fazer uma certa, vamos dizer, remédio, para tomar, dizer que é remédio, mas isso não traz benefício nenhum. Porque à medida que você toma um remédio aqui, diz que é remédio, né? Quebra-facão 51 ali. Toma aqui, amanhã de novo. Quando você vai ver, você está aí, tá inchado. Porque um abismo chama outro abismo. Amém? Um abismo chama outro abismo. Nós devemos ter cuidado, irmão, com muitos ensinamentos que são expostos na internet. Amém? Então, o aconselhável é indicar o suco puro da uva para a saúde ali, né, do estômago, do corpo, do que indicar álcool. Amém? Então, podemos observar que, glória a Jesus, que muitas vezes quando é indicado ali a questão de remédio com uso de álcool, amém? Mesmo que seja em quantidades moderadas ali, vai causar enfermidades no estômago, irmão. Podemos observar que a epístola de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, 23, que Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho, veja, vinho, tá vendo? Por causa das suas constantes enfermidades no seu estômago. Nós vimos aqui pelo estudo de estudiosos, o que traz benefício para o estômago, a saúde do corpo, é a questão da casca da uva, as sementes da uva. Quando sendo do suco puro da uva, tem maior benefício na saúde em vista do vinho fermentado. Então, quando esse termo em 1 Timóteo 5,23, Paulo trata de vinho, esse contexto aqui está tratando do suco puro da uva. Do suco, aquele a qual não traz embriaguez. Porque o álcool, querendo ou não, com o decorrer dos dias ali, pode se trazer enfermidades sobre a vida da pessoa. Então, Paulo está indicando, meus irmãos, o suco puro da uva e não o vinho alcoólico. Por outro lado, meu irmão, o vinho alcoólico fermentado, bem como a bebida forte, aguardente, uísque, vodka, licores, etc., nunca deve ser ingerido pelos servos de Deus, pois é sempre condenado pela Bíblia. Veja o que diz aqui, Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor. Lembra que nós devemos ler o texto pelo contexto? Aqui está tratando também de vinho, mas está tratando do vinho fermentado, do vinho alcoólico. Veja, Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, quantos estão errando aí no copo de vinho fermentado? Na cervejinha gospel, né, seu rebelde? Quantos aí estão errando, não está sendo sábio, mesmo tomando ali quantidades ali na visão de muitos moderadas, né? Está tomando aí cachaçinha gospel, vai ser condenado, meu irmão, se você não se arrepender. Vai ser condenado, minha irmã, se os tais não colocarem a sua vida em ordem diante da presença do Senhor. Provérbios capítulo 31, verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Aqui está tratando do vinho fermentado, meu irmão. Amém? Está tratando do vinho fermentado. O crente é proibido. Amém? Deus proíbe. Mas só obedece quem tem juízo, meu irmão. Porque a Bíblia está dizendo, você faz o que você quiser, você tem liberdade. Mas não transforme essa liberdade em libertinagem. Ah, meu irmão, não julgueis para não ser julgados. Esse é o contexto que muitos querem usar nos dias de hoje.
É a mesma coisa que tiver tá dizendo assim, ó irmão, me deixa em paz, deixa eu pecar quieto. Porque as pessoas estão distorcendo a Bíblia para a sua própria perdição, irmão. Olha como está a questão dos dias de hoje. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos julgar segundo a aparência. Um exemplo, eu acho que eu vi fulano ali no adultério. Eu estou julgando pela aparência, eu não sei, pelo meu achar. Mas a Bíblia me dá autonomia de julgar conforme a reta justiça. E dentro da palavra de Deus, Deus me dá autoridade para falar. Os pinguços, se não se converter, vai queimar, meu irmão. Vai ser, aleluia, lançado fora. Vai ser descartado, vai ser repudiado. Não vai herdar a salvação eterna. E você aí, ó crente, que vai após o ensinamento desses falsos profetas, glória a Jesus, você vai perecer também. E nesse momento o Senhor te alerta. Amém? A respeito do uso de bebida alcoólica. É pecado, é errado, Deus não aprova, Deus não aceita, porque Deus é santo. E Deus quer ver do seu povo, aleluia, um povo diferenciado, um povo que não anda conforme os prazeres da carne do mundo, mas antes que ande conforme a vontade do Deus vivo que está no céu. Então a bebida forte é pecado, o vinho alcoólico é pecado, irmão. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 23, verso 20. Não esteja entre os beberrões de vinho. O que está tratando o texto? Cachaça, nem entre os comilões de carne. Ou seja, aqueles que são beberrões, alcoólatra. Está aqui, meu irmão. Como é que Deus aprova a cachaça, hein? Ô glória, como é que Deus aprova a cachaça, meu irmão? Olha o verso 21. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e na sonolência os faz vestir os trapos. Vamos ver aqui do verso 29 ao 35. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Aqui está tratando pelo contexto, irmão, de cachaça, viu? Vinho fermentado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Está vendo aqui o resultado da embriaguez? Aqui está falando de cachaça. Que a pessoa não se deve ali, se demonstrar ali, desejoso pelo vinho quando estiver vermelho. Tratando ali na questão do vinho fermentado, misturado. Porque o ato efeito da pessoa consumir ali aquela cachaçinha ali, que muitos hoje dizem que é gospel, é cachaça light, Eles dizem que não tem nada, mas aqui o sábio Salomão está dizendo que será como uma picada de cobra. Trará consequências ruins, irmão. Amém? O verso 33 está claro dizendo que os olhos olharão para as mulheres estranhas e o coração falará perversidade. Você já viu uma pessoa quando está bêbada? Fala coisa com coisa, irmão. Amém? Muitas vezes, um exemplo, o camarada está na festa ali, tomou uns gorozinhos, está com a cara cheia de pinga, nem quer saber se a mulher é casada ou não é, já vai abraçando, já vai fazendo aquela maracutaia do diabo lá. E tá vendo aí, isso aí resulta o quê? Em morte, consequências ruins. Quantos hoje estão assim no meio do povo de Deus? Diz que é crente, mas não se aparta da pinga, seu rebelde. Quantos tantos aí bebem de forma supostamente moderada, de forma, pequenas quantidades. Você é rebelde, irmão. Você é rebeldona, minha irmã. Se você faz o uso da cachaça e aí permanece nessas imundícias. Aleluia. Deus não aprova. Deus não aprova tais coisas. Aleluia. Glória a Jesus. Provérbios 31:4. Nós acabamos de ler, mas só foi o versículo inicial. Vamos ler aqui o versículo 4 a seguir. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Vamos ler assim o 5.
para que bebendo não se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer e o vinho aos amargurados de espírito. Que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Qual é o efeito da cachaça, né? Muitos gostam de beber, né? Afogar suas mágoas no copo de pinga. Podemos ver isso, é normal. A Bíblia está dizendo isso. Que o ato efeito das pessoas beberem se faz esquecer da lei do seu Deus. Quantos estão esquecidos de Deus? 9:17 de Salmos diz que os que se esquecem de Deus vão ser condenados. Então muitos se dizem conhecedores da palavra, mas vivem à vontade do diabo, né? Além de beber, incentivando os outros a beberem, seus pastores rebeldes. Jesus vai pesar a mão, se convertem. Então vai o Senhor pesar a mão sobre os tais. Então Deus não tem prazer na morte dos que morrem nessa situação aqui. Então Deus manda falar através deste estudo, desta palavra, que é dever dos crentes fugir da aparência do mal. Que diferença tem um alcoólatra lá do mundo para aquele que se diz crente ali dentro da casa de Deus, mas que é beberrão, pinguço, cachaceiro? Qual a diferença? Nenhuma. A Bíblia diz, irmãos, que tem que se haver diferença de quem serve a Deus e quem não serve. O camarada diz que é crente, anda ali igual o mundo, até bebe, rapaz, que coisa esquisita. E aí tem a audácia de encher o peito ali dizendo que é luz. Você é treva, rapaz. Você é treva. Porque o brilho do Espírito Santo não está em você, não. Quem incentiva você a beber é o Zé Pilintra. E se você não tomar uma posição ainda hoje diante de Deus, a tua alma vai perecer. Meu irmão, como está essa modinha hoje? A cachaça gospel, hein? Só falta atrelar dizendo aí a questão do inferno gospel. E olha que tudo quanto bota gospel no meio, multidões vão atrás dessas coisas aí. Uma certa feita na Bahia, estava em um local de trabalho ali de um irmão da Assembleia, que aí ele contou para mim, né? De volta e meia eu ia na rua, no centro ali, voltava, dava uma passadinha lá, ficava ali conversando um pouquinho, né? Ele falou assim, irmão, uns certos colegas aí, né? Colegas de trabalho, fui realizar os trabalhos ali numa cidade tal, e lá próximo do trabalho deles, lá foi anunciado uma tal balada gospel, hein? Balada gospel, eles teve a curiosidade de saber o que é isso, né? Gospel. Balada de crente, rapaz, não sei o que é isso não. Teve aquela curiosidade de saber o que é. Aí quando foi mais tarde eles se prontificaram e fui. Mas quando chego lá, meu irmão, minha irmã, só via carne. Ei, só carne. Né? Aquelas bifudonas, né? Crente, né? Bifudão também. Tocava lá aquelas músicas lá do diabo e as irmãzinhas botavam a mão no joelho, lá no chão, daquele jeito lá. Né? E quem foi visitar? Pessoas ímpias. E aí esses colegas desse irmão da Assembleia chegou no outro dia lá falando, rapaz, eu gostei desse negócio de ser crente, viu? Aí foi explicar a situação pro irmão lá, irmãozinho lá da Assembleia. Aí ele veio passar para mim a situação. Então essa é a situação das questões hoje. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Tudo que envolve gospel no meio está lá. Então, meu irmão, veja só, uma observação que eu faço. Nunca se deve usar meios de entretenimento para trazer o povo para dentro da igreja, não, irmão. Porque à medida que vai se passando os dias, meios maiores e carnais, ainda mais aquele pastor lá deve usar para poder manter as pessoas dentro da casa de Deus. E o que é que os pastores estão fazendo hoje? Abrindo a mão para o mundanismo. Abrindo a mão para a cachaça dentro dos tempos, né? Para a vaidade, para o mundanismo. Por que isso? Porque eles não querem perder pessoas. Meu irmão, minha irmã, o que vai segurar pessoas dentro da casa de Deus é a verdade da palavra. Por que isso? Porque só vai morar no céu quem quer a verdade. Quem não quer é bode, é rebelde, vai lá viver a sua vida do jeito que você quer. Então, o uso da bebida alcoólica, irmão, vicia, escraviza e leva a pessoa à derrota espiritual. Veja o que diz
1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então o povo hoje está cocheando entre dois pensamentos, de servir a Deus, mas está servindo a Satanás. Como assim? Bebendo, tomando os goró, né? Tomando um pouquinho de cachaça ali, aqui e ali. Diz que está servindo a Deus, mas está com o pensamento ali distorcido. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amamos a Deus e a sua doutrina, ou vivemos conforme a vontade de Satanás, a qual a Bíblia declara como sendo Deus deste século. Isaías 28:1 diz assim: ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos pelo vinho. Aqui esse termo vinho está se tratando da questão da bebida da cachaça. Amém? Então, quem é bebedor de cachaça é um derrotado espiritual. Não é vitorioso não, irmão. É um derrotado espiritual, porque é viciado, é escravo da cachaça. E só vai para a derrota espiritual. Só vai para a derrota espiritual. E quantos pastores pinguços aí, prometendo liberdade, sendo que eles mesmos são, aleluia, servos da corrupção. 2 de Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, sendo que eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Quantos são vencidos pelo vinho, pela cachaça, pela cervejinha gospel? Então veja, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então se você se deixar levar pelos gorozinhos da cachaçinha gospel, você é vencido por ela. E o texto está dizendo que você se torna servo dessa cachaça. Você é escravo da cachaça, irmão. Você é escrava da cachaça, da pinga gospel. Você não é liberto não, você precisa de libertação. Você precisa aceitar Jesus de novo, se converter ao Senhor, para que vá bem a tua vida e você receba a salvação. Quando aqui em 2 de Pedro 2,19 trata a questão de servo, amém? Esse termo servo significa, irmão, escravo. O que é uma pessoa escrava? Amém? Quando tratamos de escravo, estamos tratando de uma pessoa que, mesmo que toma um pouquinho ali, um pouquinho aqui, futuramente vai ser um alcoólico. Amém? Porque sempre quem bebe um pouquinho, irmão, sempre fica com gostinho de quero mais. Sempre fica com gostinho de quero mais na boca. Você acha que o camarada só vai beber um copinho ali e já basta? Amém? Vai tomar um copinho aqui, amanhã vai tomando os dois ali, quando vai ver já está um pinguço, um penchado. E a consequência vem, muitas vezes com a cirrose. Quantos que eu conheci morreu de cirrose? Conheci também como barriga d'água. A pessoa fica magrinha, irmão, só o osso, mas a barriga, só o sangue de Jesus. Consequência por causa da cachaça. Quantos tem o lar destruído? Por causa da cachaça. Quantos tem a sua vida espiritual derrotada? Por causa da cachaça. Vai por conversa de falsos profetas aí, que tu vai ver quem vem buscar tua alma, irmão. Você vai ver. Não deixa para ver quando for tarde demais não, viu? Porque uma vez que o corpo tomba, a alma sai do corpo. A Bíblia diz que o homem só está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, os pastores e líderes que toleram, que aceitam ou incentivam o consumo moderado da bebida alcoólica, estão fazendo com que muitos cristãos, com o decorrer dos tempos, aleluia, venham se tornar alcoólatras. Venham se tornar ali, alcoólatras. Quem sabe alguém ali nunca bebeu na vida, quem sabe nasceu ali, mas está sendo ensinado de forma errada. Ele vai ter um prazer de experimentar, porque o pastorzão lá incentivou ele a tomar um pouquinho ali. Ah, não, irmão, toma aí nada não, um pouquinho não faz mal não. Então vai fazer o irmãozinho ali experimentar o pecado, sem temor nenhum de ser punido, sem temor nenhum à questão de Deus. E a tendência é cada vez mais se desviar mais e mais dos caminhos do Senhor. Lucas 6,39.
Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? Quantos aí estão na frente, né? Incentivando o povo a pecar. E quantos estão indo após cegos? A tendência é cair no mesmo buraco. Lucas 17, 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não se venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma morde atafona e fosse lançado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Então é isso aí, meu irmão. Consumo de bebida alcoólica, mesmo que seja moderado, causa inúmeras doenças. Doenças cardiovasculares, tuberculose, pneumonia, gastrite, hepatite, cirrose, como já falamos, que destrói a saúde do nosso corpo. Como muitos dizem que o álcool é remédio para a nossa vida, como acabamos de citar. Eu confesso a vocês, irmãos, que na Bahia teve um irmão lá que inventou de fazer uma garrafada. Esse garrafada é bom, né? Botou um bocado de mistureba de casca de pau, um bocado de coisa lá. E botou um negócio lá e meteu para tomar. Eu levei para casa, botei lá, deixei uns tempos lá, do jeito que o irmão mandou lá. E aí, rapaz, eu fui colocar na boca. Eu colocava na boca e vomitava. Ai, que coisa estranha é essa? Botava na boca, bebia, encuiava e vomitava. Botava para fora, não entrava. E aí fui observar bem, o irmão botava cachaça, eu não sabia, na verdade eu via, mas não tinha muito discernimento e também não sabia a verdade. Aí com o decorrer dos dias, meditando e estudando, o Senhor me esclareceu que tomar cachaça é pecado. Aí foi feito outra garrafada sem a cachaça, tomei, que maravilha, sem vomitar, sem nada. E também sem botar uns outros produtos que ele colocou lá. Então, meu irmão, quantos que tomam aí 51, né? A cachaça pura ali, com casca de pau dentro, e diz que é para questão de saúde, é para remédio. Irmão, eu não creio nisso não, porque a questão do uso do álcool causa inúmeras doenças e traz desgraça para a vida de pessoas. Amém? Traz desgraça para a vida de pessoas. Oséias capítulo 7, verso 5 diz assim: e no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Aqui está tratando de vinho sendo cachaça. Que os príncipes ali veio estar doentes. Doente o quê? Pode ser tanto físico, mas como também espiritualmente. Se ajuntando com os escarnecedores, ou seja, os beberrões. Então nunca na palavra você vai ter permissão para você, meu irmão, tomar esses gorozinhos aí, gospel que o pessoal está mandando. Não, você não tem permissão. Epístola 1 de Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que o templo de Deus, que é o... Na verdade, não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você que anda tomando cachaça aí, você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o vosso corpo. Então vamos ver aí, você pode dar um Google aí, meu irmão, uma pesquisada, você vai ver que a questão da bebida alcoólica é uma das 3 maiores causas de mortalidade a nível mundial. Isso como atrelado à questão também do tabaco, do uso ali do cigarro, até mesmo tratando das drogas. O alcoolismo é uma das 3 maiores. E isso no nível mundial, que envolve ao mundo todo, irmão. É uma das coisas que causa mais mortes em questão a todo mundo. Como pode ser algo tão maléfico que traz tanta desgraça para a vida do povo e esses botão aí recomendando a pessoa beber cachaça? Pura vaidade, irmão. Puro mundanismo. Quantos aí, veja que nós acabamos de ler, ai daquele porque vem escândalo. Quantos aí, bebendo escondido ali, escapuliu, porque a Bíblia diz que tudo que é feito escondido vem à tona. Quantos aí bebendo escondido ali, a bomba estourou, saiu lá as fotos ou o vídeo do bodão lá,
na praia de sungão bebendo cachaça. Olha quantos estão se escandalizando com a questão do evangelho, mas ai daquele porque vem os escândalos. Ai daquele. Então, meus irmãos, glória a Jesus, por causa da cachaça, quantos acidentes acontecem? Pessoas que estavam embriagadas. Quantas mortes por causa da cachaça? João 10,10 fala que o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. E o que traz a cachaça sobre a vida da pessoa? Morte, desgraça, maldição, condenação. Então, como pode esse homem se dizer de Deus, incentivando a você ingerir algo que vai trazer maldição sobre a tua vida? A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? O bom pastor vai ali apacentar as ovelhas com amor, com cuidado. Mas veja a questão de tantos mercenários que estão aí. Estão, aleluia, incentivando as ovelhas a ir após caminhos tortuosos. E o que é que a Bíblia diz a questão desses pastores aí que gostam de uma cachaçinha gospel? João 8,44, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então Satanás ele foi homicida desde o começo, meu irmão. Ele não se firmou na verdade porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Porque é mentiroso, é o pai da mentira. Amém? Então muitos se fazem filhos do diabo porque não vivem a vontade de Deus. Satisfazem a vontade do seu pai, que é o próprio Satanás. Então, em momento nenhum, meu irmão, a Bíblia afirma ou pode ou dá permissão para você beber cachaça. Por mais que você tenha ali um termo gospel no meio, cai fora, irmão. Pula fora disso aí, que isso aí é bomba. Isso aí vai trazer maldição sobre a tua vida. Amém? Cachaça é pecado. Se você bebe só um pouquinho ali, não, só um pouquinho aqui de forma ali, pequenas quantidades, isso é maldição na tua vida também. Infelizmente, meus irmãos, o evangelho está sendo distorcido. Veja como está os dias de hoje, veja como está a situação nos dias de hoje. Qual seria a reação dos apóstolos se estivessem vivos hoje? Qual seria a reação dos tais? Lógico, eles iriam pregar contra o pecado. Você acha que o povo ia aceitar? O que é que o povo ia falar? Cala a boca, vocês que querem nos julgar, não julgueis para não ser julgados. Meu irmão, eu tenho certeza que os apóstolos, se estivessem vivos hoje, iam ouvir isso da boca dessas pessoas. Porque as pessoas querem viver na lambança do pecado. Meu irmão, por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado pelo esforço. Os que realmente deseja morar na glória vai pagar um preço. Qual é o preço a se pagar? Renunciar a si mesmo, negar sua própria vida, suas próprias vontades, para ser coroado pelas mãos do nosso Salvador. Você que anda aí após esses falsos mestres, você vai perder a salvação da tua vida, da tua alma. Se você apoia ou concorda muitas vezes com a imundícia que está sendo ali expressada, então, meu irmão, pule fora esse termo aí, cachaça gospel, tomar cachaça. Pula fora disso aí. Pula fora, irmão. Porque isso aí somente vai trazer maldição sobre a tua vida. Tratando ainda a questão de bebida, irmão. Amém. Não é sendo alcoólico não, né? Porque muitas pessoas chegam a dizer que refrigerante é pecado, né? Não pode tomar isso porque aquilo que é pecado. Irmão, veja só. A questão dos refrigerantes, nós sabemos que faz mal, querendo ou não, faz mal para a saúde, né? Porque refrigerantes ali tem uma porcentagem mínima mesmo, a questão de suco de fruta ali. Na verdade é uma mistureba com água e montanhas de aditivo químico, né? Como corantes, aromatizantes, adoçantes e conservantes e tal. Que, querendo ou não, com o decorrer do tempo ali, pode promover um certo câncer, né? Porque hoje nós podemos ver o que está matando o povo é comida, o que se come e muitas vezes o que se bebe. Então eu vejo que o refrigerante muitas vezes traz malefícios à saúde, mas eu não vou dizer que é pecado, irmão. Amém?
Muitos também chegam a dizer que café, louvado seja Deus, é pecado, não pode beber café porque é pecado. Mas eu faço a observação, alguns estudiosos falam, irmãos, que tomar café demais, né, dá dor de cabeça, traz alguns riscos à saúde, alguns malefícios à saúde, mas é a critério de cada um. Amém? Se você querer beber café, beba. Mas eu dizer que é pecado, eu fico quieto, não falo nada. Amém? Porque de volta e meia eu bebo café, não bebo muito. Porque algumas vezes quando eu tomo assim me dá dor de barriga, não sei porquê. Toda a vida eu fui assim. Mas de volta e meia ali eu bebo um pouquinho aqui e ali. Agora eu dizer que café é pecado, eu não falo isso não. Amém? Porque, então, se for assim, tudo que você compra no supermercado, então vai ser pecado, irmão. Se você tiver essa visão, não, se você comer vai trazer malefício para a tua vida, então você não pode comprar mais nada em açougue. Porque a maioria daquelas carnes que está ali veio de animais que tomam algum hormônio, alguma coisa ali, que querendo ou não, você comendo ali com o decorrer dos dias, pode trazer malefício para a tua saúde. Você está vendo como é as coisas? Então, devemos analisar isso aí e ver. Também eu não afirmo que refrigerante é pecado e também não falo que café também não seja. Amém? Quem quiser beber, que beba. Eu de vez em quando bebo um pouco de refrigerante, alguma coisa, mas evito, né? Porque eu já vi vários casos de pessoas que pegam a diabetes por causa do uso do refrigerante. Né? No meu caso, o café bebo de vez em quando, mas algumas poucas vezes quando bebo dá dor de barriga, mas vai a critério de cada um. Mas quando trata a questão de cachaça, pula fora, irmão. Pule fora, porque isso aí não agrada a Deus, amém? Até que o Senhor tenha nos abençoado, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, amém? Que esteve aqui presente nessa live, até aqui o Senhor tenha nos abençoado. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor, em nome de Jesus. Hora certa. 10h57. A nova rádio da web está bombando. Acesse o nosso site www.radiopentecostalfilhodedeus.com.br. Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus. Para você com orações e programações. Rádio na web é Rádio Pentecostal do Filho de Deus. A sua rádio da web. Tá tudo calmo na igreja, não tem confusão, não tem problema sério, não tem discussão. Os irmãos estão vivendo em união, está todo mundo alegre na congregação. Mas quando o pastor nota alguma coisa, e então usa o cajado que está na sua mão. É aí que a coisa pega, porque quando o pastor bate, meu irmão, o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Eles te acham intocável porque tem o disco grandão, mas aqui nessa igreja o pastor não passa a mão, porque quando o crente erra, o pastor desce o cajado e aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Na igreja ele é o tal, sua família é santa, não se pode nem falar porque o bode se levanta, querendo a sua carta, e sai berrando que aqui não vai ficar. O pastor é inteligente, não está se preocupando, ele sabe muito bem que quem é bode sai berrando, é um grande conhecedor, desceu o cajado e o bode se manifestou. E o bode berra, e o bode berra, quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra, quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra.
e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra, e o bode berra, e o bode berra. Quanto mais o pastor bate, é aí que o bode berra. Participe da Escola Bíblica Dominical todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, sob a direção do irmão Adriel Andreassa. IPFD sempre avançando para ficar mais perto de você.